Então, queridos, como eu disse, vamos falar sobre conflitos, né? Como lidar com os conflitos da vida. Qual tem sido sua reação diante deles? É possível viver sem conflitos? O que é que você acha? Quais as consequências que geram os conflitos? Os cristãos passam por conflitos? O que é que você acha a respeito disso? Então nós vamos ler aqui em Atos 15, a partir do versículo 36. Atos, só um minutinho aqui. Atos capítulo 15, a partir do versículo 36, vai dizer assim: Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: Voltemos para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho do Senhor. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu recomendado pelos irmãos à graça do Senhor. E passou pela Síria e a Sicília, confirmando as igrejas. A gente vê nitidamente aqui que houve um conflito ali entre Paulo e Barnabé. Por que aconteceu este conflito? Porque Barnabé queria fazer esta viagem missionária com Paulo na companhia de Marcos, de João Marcos. Mas o Paulo não achava justo levá-lo. Por quê? Porque ele os havia abandonado quando estava com eles, como diz aí no versículo 38. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho do Senhor. E esse conflito resultou-se em uma divisão. Barnabé foi para um lado, levando a Marcos, e Paulo foi, então, a sua viagem, levando a Silas. Então você vê que até mesmo os cristãos, por mais cheios do Espírito Santo, por mais cheios do Espírito de Deus que estejam, vão também ter conflitos, vão passar por conflitos. Eu não estou falando de aflições, é diferente de conflitos. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Mas conflitos são quando duas partes não se entendem, duas pessoas ou duas partes, dois grupos, quando há divergência nas opiniões, nas ideias. Ou então você pode sofrer também por conflitos interiores, né? Os conflitos existenciais dentro de nós. Mas, queridos, nós vamos procurar ver aqui como lidar com esses conflitos. E nós vamos ver que apesar desse conflito que houve entre Paulo e Barnabé, você vai ver no primeiro livro de Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 9, na verdade não é 1 Timóteo, é 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 9. Olha o que Paulo vai dizer aqui. Paulo vai pedir para que tragam Marcos, porque ele é muito útil na obra de Deus. Então a gente vê que, mesmo havendo esse conflito entre Paulo e Barnabé, porque Paulo não queria que levasse Marcos na viagem, depois, lá na frente, ele vai justamente reconhecer que ele precisa de Marcos. E Marcos lhe é muito útil na obra. Olha o que ele diz para Timóteo, escrevendo uma carta em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 9 em diante. Ele vai dizer assim para Timóteo: Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito foi para a Damácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Olha só o que ele diz para Timóteo: Timóteo, toma contigo Marcos e traze-o, porque ele me é útil para o ministério. Queridos, como que nós vamos lidar com os conflitos de forma positiva, para que eles não venham trazer grandes consequências para a nossa vida? Sendo sensatos, reconhecendo muitas vezes os nossos erros, né? Paulo aqui, ele teve esse conflito com Barnabé, mas lá na frente ele reconhece que precisava realmente de Marcos. E Marcos lhe era muito útil para o seu ministério.
E como nós sabemos, conflitos é algo inerente a todos nós, e vão gerar suas consequências. Não há aquele que não passe por conflitos, que não esteja vivenciando em determinado momento de sua vida um conflito. E conflitos mal resolvidos, eles podem ter consequências leves ou catastróficas, consequências severas. Então, como lidar com os conflitos da vida? Em primeiro lugar, a gente vai entender que para lidar com esses conflitos, nós precisamos, em primeiro lugar, estar em comunhão com Deus, ter paz com Deus. Se você estiver em comunhão com o Senhor, se você estiver de bem com Deus, se estiver em paz com o Senhor, você vai saber lidar facilmente com todo e qualquer conflito que surgir na sua vida. Filipenses 4, versículo 7 diz: "E a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus." Só quem tem o poder de guardar o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus é Deus. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Uma paz que excede todo o entendimento, porque nem todas as pessoas compreendem e entendem como é que um filho de Deus está ali em paz diante dos conflitos que está surgindo em sua vida, diante das aflições que ele está passando, diante dos problemas, das tribulações. Você olha para a pessoa e a pessoa está vivenciando uma paz que excede todo e qualquer entendimento. É difícil, mas não é impossível. É difícil de compreender e muitas vezes é difícil de vivenciar se nós não estivermos com o Espírito de Deus habitando dentro de nós. Mas você precisa estar em plena comunhão com Deus, em paz com o Senhor. Você já entregou sua vida para Jesus? Você tem o Espírito Santo habitando dentro de você. Se você ainda não fez isso, faça para tê-lo. E aí você vai experimentar essa paz de Deus que excede todo o entendimento, que vai guardar o seu coração e a sua mente na pessoa de Cristo Jesus. Em segundo lugar, meu irmão, para nós sabermos lidar com os conflitos da vida, nós devemos estar dispostos a fazer aquilo que a palavra diz que devemos fazer. Muitas vezes queremos lidar com os conflitos nas nossas vidas, agindo de acordo a nossa própria vontade, de acordo o nosso querer, mas nós devemos, além de estar em comunhão com Deus, em paz com Deus, nós devemos estar dispostos a fazer aquilo que a palavra de Deus diz que nós devemos fazer. Não adianta, às vezes, nem estar orando muito, se não estivermos dispostos a estar obedecendo a palavra de Deus. Você está disposto a obedecer a palavra de Deus? Pratique aquilo que a palavra de Deus diz e você conseguirá resolver muitos dos seus conflitos, tanto interiores como externos, como os exteriores. Então eu vou lhe dar aqui um exemplo de como lidar com o conflito quando a culpa, por exemplo, é nossa e nós não queremos assumir aquele erro que foi nós mesmos que cometemos. Nós devemos estar orientados pela palavra de Deus. Se você se orientar através da palavra e praticar e fizer aquilo que a palavra de Deus diz, você vai saber lidar com vários e diversos conflitos que irão surgir. Então, como é que você vai lidar com um conflito quando a culpa é sua? O erro foi seu. A palavra de Deus vai nos dizer em Tiago 5,16 que devemos confessar as nossas culpas uns aos outros. E diz assim: orai uns pelos outros, para que sareis, para que sejam sarados. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5,16. Confessai as vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros. Então, diante de um conflito em que você está errado, reconheça. A palavra de Deus está dizendo: confesse a sua culpa, confesse o seu pecado, confesse o seu erro diante de Deus e diante da pessoa a qual você errou. Muitos conflitos poderiam ser facilmente resolvidos de forma positiva se nós atentássemos para o que diz a palavra de Deus. O problema é que nós não estamos muitas vezes preocupados com o que diz a palavra de Deus, o que diz o Senhor, mas estamos mais preocupados em colocarmos para fora aquele sentimento que procede da vontade humana, que procede da nossa carne. A palavra está dizendo aí em Tiago 5,16: confessai as vossas culpas uns aos outros. E além de confessar, a palavra diz: e orai uns pelos outros para que sejam curados.
A oração de um justo vai poder muito em seus efeitos. Queridos, sem assumir a nossa culpa é praticamente impossível resolver um conflito. Se é um conflito que está sendo gerado e você está errado, se você não assumir, fica difícil, fica praticamente impossível aquele conflito ser resolvido de uma forma positiva. Principalmente quando todos ali querem ter razão e ficam dando desculpas, né? Dando desculpas para o erro que fez. O conflito só aumenta. Assuma o seu erro e deixe de querer ter razão, dando desculpas, se justificando. Simplesmente diga: olha, eu errei. Me desculpe, me perdoe. E vamos tentar não cometer mais o mesmo erro. E outro exemplo que nos leva a alguns conflitos é que muitas vezes não queremos também suportar o outro. Não queremos muitas vezes levar as cargas uns dos outros. E o que é que a palavra nos diz diante de uma situação como essa? Diante de uma pessoa que você tem que suportá-la e diante de outra pessoa que você muitas vezes tem que levar as suas cargas, como você tem reagido? Qual tem sido a sua reação? Você tem procurado cumprir a palavra de Deus diante de uma situação dessa? E a palavra de Deus vai nos dizer em Colossenses 3, versículo 13: suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos uns aos outros, e caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós também. E eu destaco aqui o início do versículo, Colossenses 3, versículo 13, quando diz: suportai-vos uns aos outros. Gálatas 6, versículo 2 diz: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Olha, em um versículo diz: suportai-vos, e na outra diz: levai as cargas uns dos outros. Mas sabe qual é o problema de todos nós? É que muitas vezes o problema é que muitos de nós não queremos suportar e nem levar as cargas uns dos outros. Muitas vezes nós dizemos assim: basta os meus problemas, de problemas basta o meu. Já são muitos, ainda vou pegar o de outros. Então basta os meus problemas, as minhas cargas, a minha carga já é pesada, eu ainda vou levar a carga de outro. Queridos, sem cumprir a palavra de Deus se torna praticamente impossível lidarmos com os conflitos que surgem a cada dia em nossas vidas. Devemos sim suportar uns aos outros, porque a palavra está dizendo que é assim que devemos agir. Devemos sim levar as cargas uns dos outros, porque assim diz a palavra de Deus. E de uma forma bastante lógica e racional, pense bem: quando você leva a carga do outro, Deus é quem vai levar a sua. Quando você vive para o outro, ajudar o outro, abençoar a vida do outro, Deus vai abençoar a sua. Agora, quando você vive para si próprio, aí você impede Deus até de agir em benefício de sua vida, em benefício de você. Então, quando você suporta o outro, Deus até vai suportar algumas falhas suas que você anda cometendo, desde que você também as reconheça e peça perdão por elas. Quando você leva a carga do outro, Deus está levando a sua. Então, conflitos também, eles são muitas vezes resolvidos quando temos a paciência de ouvir o outro. Nós precisamos ter essa capacidade de ouvir. As pessoas estão vivendo um tempo que não querem ouvir as outras pessoas, estão querendo só falar. Você malmente começa a falar, já é interrompido pela fala do outro. Você começa de novo a querer falar, o outro já interrompe. Somente ela quer falar, ou então somente você quer falar, você não deixa nem a outra falar. A outra começa a falar, você já interrompe. A outra começa a querer concluir um raciocínio e você não deixa. Ela nunca consegue chegar ao fim do que realmente ela quer dizer, porque você está interrompendo aquela pessoa o tempo todo. Então, queridos, nós devemos tentar resolver esses conflitos nos orientando na palavra de Deus. O que é que a palavra de Deus vai nos dizer com relação a todos os conflitos que nós surgimos? Sempre vai ter uma palavra, a palavra de Deus para mim e para você. Em Provérbios 18, versículo 13, por exemplo, vai dizer: responder antes de ouvir é estutícia e vergonha. Responder antes de ouvir.
Quantas pessoas têm respondido antes de lhe ouvir? Você quer falar algo, você quer explicar algo, e a pessoa já está respondendo antes mesmo de lhe ouvir, ela nem terminou de lhe ouvir. Ela às vezes não sabe nem o que é que você iria falar, ela já concluiu ali que você ia falar alguma coisa, no entendimento dela, e ela já começa a responder. Ou vice-versa. Provérbios 18:13 diz que responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Não faça isso, mas siga o que diz a palavra de Deus. Ter a paciência de ouvir o outro também vai ser um fruto do Espírito de Deus, vai ser um fruto do Espírito Santo, como está lá em Gálatas 5:22, dizendo que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, que é o mesmo que paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ter paciência é um dos frutos do Espírito Santo de Deus. Se você quer ser essa pessoa que tenha paciência, ainda que o mundo critique, ainda que o mundo não valorize, porque a sociedade de hoje desdenha daquele que é paciente. Mas você quer agradar a Deus ou agradar o mundo? Se você quer agradar a Deus, você precisa ter paciência. Você precisa ter paciência para ouvir. Você precisa ter paciência até para falar em certos momentos, determinados momentos. Se você cumprir a palavra de Deus, você vai saber lidar melhor com os conflitos que surgem a cada dia nas nossas vidas. Então, como eu disse, paciência é um dos frutos do Espírito Santo. E nós precisamos muitas vezes, porque muitos conflitos são resolvidos quando nós temos a paciência de ouvir o outro. E como a Bíblia diz aí, responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. E em Provérbios 15, versículo 1, chega a dizer que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Olha só, Provérbios 15, versículo 1. Uma resposta branda, ela vai desviar o furor. Você está vivendo algum conflito com alguém e você leva uma palavra branda, você vai conseguir desviar o furor daquela pessoa, a ira. Mas se você leva uma palavra dura, você vai elevar ainda mais a ira que aquela pessoa está. Então, diante de um conflito, que sejamos o primeiro a levar uma palavra branda. Não espere o outro. Se o outro veio com ira, leve uma palavra branda, porque a Bíblia está dizendo que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura vai suscitar a ira. Não fique exaltado, não fique irado, chateado. Pelo contrário, seja tardio em se irar. O outro está irado, não se ire, mas leve essa palavra branda. Inclusive lá em Tiago 1, versículo 19, vai dizer que todo homem deve estar pronto para ouvir, ser tardio para falar e tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Olha só o que diz aí. Você é uma pessoa que está sempre pronta para ouvir? Se sim, você vai conseguir resolver de forma positiva muitos dos conflitos que surgem no nosso dia a dia. Mas os conflitos só tendem a aumentar quando não estamos prontos para ouvir. Quando nós estamos mais prontos é para falar e para se irar. E a palavra está dizendo, seja tardio para falar, seja tardio para se irar, seja sempre pronto para ouvir, porque a ira do homem ela não produz a justiça de Deus. Todo conflito só será bem resolvido se exercermos a justiça de Deus. Mas a palavra está dizendo aí em Tiago 1,20 que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, diante de um conflito, se você se ira, você vai gerar a sua própria justiça, produzir a sua própria justiça e não a justiça de Deus. E todo conflito ele só vai ser bem resolvido se nós exercermos a justiça de Deus. Qual é a justiça de Deus? É o fruto do Espírito. Está lá em Gálatas 5:22. Alegria, amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essa é a justiça de Deus que você deve exercer para com as outras pessoas. Então, queridos, nós devemos, para sabermos resolver melhor os nossos conflitos, nós devemos também buscar sabedoria em Deus. Você tem buscado sabedoria em Deus para saber lidar com cada situação, com cada conflito que muitas vezes você está passando ou venha passar? Tiago 1, versículo 5 diz, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus,
que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Você está com falta de sabedoria? Vá, peça a Deus. Tiago 1, versículo 5 diz isto. Muitas vezes nós não estamos tendo nenhum tipo de sabedoria ao lidarmos com os conflitos que estão surgindo. Todos os dias surge um conflito diferente. Seja um conflito interior, seja um conflito exterior com outros. E muitas vezes não estamos tendo sabedoria. Oramos, muitas vezes, buscando sabedoria em Deus, mas também não lemos a palavra, porque a palavra de Deus vai nos nortear, vai nortear as nossas decisões. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus para, diante de uma aflição ou de um conflito, nós sabermos o que fazer. Quando o diabo levou Jesus para o deserto para ser tentado, Jesus combatia aquelas situações, as tentações que o diabo colocava com a palavra. Não porque está escrito. Não porque está escrito. Que nós venhamos a conhecer a palavra de Deus para não sermos destruídos diante das aflições, dos conflitos que estamos passando no nosso dia a dia. Oséias 4, versículo 6 vai dizer, o próprio Senhor: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Conheça mais a palavra de Deus para você saber como lidar em cada situação. Olha aqui outro exemplo de como lidarmos com um conflito que surge naquele momento, quando alguém está ali desejando o nosso mal, desejando a nossa derrota, desejando até mesmo nos destruir. O que é que diz aí em Romanos 12, versículo 17? Romanos 12, 17 diz: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Olha só, não temos como resolver um conflito se nós retribuirmos o mal com o mal. Se você retribuir o mal com o mal que estão lhe fazendo, você vai se tornar tão mal diante de Deus quanto aquela pessoa que está lhe fazendo mal. Mas se você faz questão das bênçãos de Deus e que aqueles conflitos sejam resolvidos de forma positiva, não torne a ninguém mal por mal, mas se esforce por fazer o bem a todos. É o que diz aí em Romanos 12, 17. Não tornar a ninguém mal por mal, mas se esforçar por fazer o bem a todos os homens. Agindo assim, você vai estar conseguindo resolver muitos dos conflitos que irão surgir, estão surgindo todos os dias. Não é nós que temos que nos vingarmos, é nós que temos que retribuir o mal que estão fazendo a nós. A própria palavra de Deus vai dizer que é Ele quem nos vinga, é Ele quem retribui àquela pessoa o mal que está fazendo a você. Romanos 12, no versículo 19, 2 versículos após, vai dizer assim: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. É Deus quem dá a paga pelo mal que nos fazem. Você pode lidar muito bem com os conflitos que surgem, se você estiver disposto a praticar aquilo que diz a palavra do Senhor, a palavra de Deus. Se agirmos em conformidade com a palavra de Deus, conseguiremos lidar com muitos dos conflitos que nós passamos no dia a dia de forma positiva. Como é que você tem agido diante dos conflitos? Qual tem sido a sua reação? Como é que você tem reagido aos conflitos que estão surgindo a cada dia? Você tem agido em conformidade com a palavra de Deus ou em conformidade com a sua própria vontade, com a sua própria palavra? Muitas pessoas querem resolver as coisas de acordo com a palavra dela, mas não de acordo com a palavra de Deus. E se nós formos agir de acordo com a nossa vontade, de acordo com os desejos da nossa carne, nós só vamos nos dar mal. Os conflitos só tendem a aumentar, só piorar. E como eu disse no início, existem conflitos que vão ter consequências catastróficas, vão ter consequências severas. Não haja de acordo à sua vontade, não haja de acordo à sua carne,
mas haja diante dos conflitos de acordo à palavra de Deus, em conformidade com o que diz a palavra do Senhor. Sabe por quê? Olha o que Paulo diz aqui em Romanos 7, versículo 18. Romanos 7, 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Olha só o que Paulo confessa aqui. Que na sua carne, que nele, na sua carne, não habitava bem algum. Por quê? Porque o querer o bem estava nele, mas não o efetuá-lo. E em Mateus 16, 24, o próprio Jesus vai dizer: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Resolva os conflitos negando a você mesmo, deixando as suas vontades de lado para dar lugar à vontade de Deus. Ah, mas eu tenho vontade de fazer assim. O que eu estou passando no momento, esse conflito que surgiu aqui com fulano de tal, com pessoa tal, a minha vontade é de chegar lá e fazer assim, assim, assim. Você pode até fazer assim, porque nós temos o livre arbítrio, mas esteja preparado também para as consequências. Você vai viver uma ausência das bênçãos de Deus, e quando nós saímos de debaixo da proteção da mão de Deus, o inimigo toma conta, meu irmão. E lá em João 10:10 diz que o inimigo vem para roubar, matar e destruir. Ele rouba a sua alegria, rouba a sua vontade de viver. Ele vem para roubar, ele vem para matar, ele lhe mata espiritualmente primeiro, para depois de matar fisicamente e tomar posse da sua alma. Mas não deixe o inimigo vir lhe roubar, matar e lhe destruir. Mas que você possa negar as suas vontades e dar lugar à vontade de Deus. Foi a primeira condição que o próprio Jesus nos deu para que nós o seguíssemos. Se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser ser meu discípulo, se alguém quiser ser meu, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você tem buscado a negar a si mesmo para pertencer a Jesus? Como é que você diz que tem Jesus, tem Deus em seu coração, que segue a Jesus, que recebeu Jesus e tem o Espírito de Deus, mas na hora de negar a sua vontade, você não nega. Você dá vazão aos seus desejos, às suas próprias vontades, e a vontade de Deus você deixa de lado. Você faz aquilo que dá vontade de fazer. E o próprio Paulo vai dizer que em nós, na nossa carne, não habita bem algum. E ele explica porque o querer o bem está em nós. Ele dizendo com ele mesmo, está em mim, não porém o efetuá-lo. Mas se você se fortalecer a cada dia, você vai estar conseguindo mortificar os desejos da carne para dar vazão à vontade de Deus. Temos também os conflitos interiores, e eu estou falando aqui a respeito daqueles conflitos que surgem entre duas pessoas ou duas partes, mas existem os conflitos interiores. E os conflitos interiores, nós também devemos saber lidar com eles de que maneira? Pautados sempre na palavra de Deus. Pautados sempre na palavra de Deus. Em Gálatas 5,13 diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. E nós muitas vezes vivemos esse conflito interior. Nós somos chamados para a liberdade, é verdade. Em Cristo Jesus nós somos libertos. Agora, a palavra diz aí em Gálatas 5,13 que não devemos usar dessa liberdade para dar ocasião à carne. Muitas vezes nós vivemos esse conflito interior. A carne quer uma coisa e o Espírito está querendo servir a Deus. Nós temos o Espírito de Deus dentro de nós quando entregamos as nossas vidas para Jesus. Mas se nós não alimentarmos a nossa vida espiritual, mesmo o Espírito de Deus que está dentro de nós, ele não vai nos fortalecer. A nossa carne vai sempre vencer. É por isso que Jesus vai dizer lá em Mateus 26:41, vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca, mesmo você tendo o Espírito de Deus, Jesus está dizendo, mesmo aquele que tem o Espírito do Senhor, o Espírito Santo habitando dentro dele, vigie e ore porque a carne é fraca. Se você se alimentar mais das coisas desse mundo,
se você der mais vazão aos seus desejos e às suas vontades, você vai cair. Nós iremos cair. Por isso que Jesus está dizendo: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Porque o espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. Quem é que gera os conflitos? Quem é que cria os conflitos nas nossas vidas, meu irmão? É Deus? Claro que não. O homem, ele vai criar e gerar os seus próprios conflitos e depois vai pagar um alto preço por eles, vai viver a angústia de tê-los gerado. Mas é o próprio homem quem vai criar e quem vai gerar os seus próprios conflitos. O próprio Paulo, ele vivenciou alguns conflitos internos. Mas é o que Paulo vai dizer lá em Filipenses 4, versículo 13. Depois de Paulo viver tantos conflitos, em Filipenses capítulo 4, Paulo vai dizer ali no versículo 13: tudo posso naquele que me fortalece. Mas em Filipenses capítulo 4, Paulo vai citar uma relação de problemas ali que ele passou e que ele vivenciou. E olha só o que ele vai dizer aqui, ó, Filipenses 4, a partir do versículo 10. Eu vou ler aqui a partir do versículo 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. E digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo passou por situações difíceis, passou por situações de fartura, como passou também por situações de fome, de abundância, de escassez. Passou por momentos de humilhação, por momentos também de ser honrado. Mas ele diz aqui no versículo 11, ele diz assim, quando ele diz ali, digo isto não por causa da pobreza, mas porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E no versículo 12 ele diz, sei estar humilhado, como também sei ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias eu já tenho experiência. No 13, versículo 13, Filipenses 4, 13, ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Então o próprio Paulo, ele vivenciou ali alguns conflitos internos no seu ministério. Mas ele sabia que ele podia passar por todas aquelas situações naquele que ele fortalecia. Existia um que fortalecia Paulo. Deus era quem fortalecia. O próprio Jesus fortalecia Paulo através do Espírito Santo. Mas porque Paulo, ele estava disposto a praticar a palavra de Deus na sua íntegra, diante dos conflitos que ele estava vivenciando. Então nós vamos passar por conflitos. Nós vamos criar muitas vezes e gerar os nossos próprios conflitos. Mas se nós pensarmos que nós iremos tirar de letra, saber lidar com os conflitos, não, querido, nós não vamos. A não ser que você esteja sendo guiado, orientado, norteado pela palavra de Deus. Aí você vai lidar de forma positiva, você vai saber lidar com todos os conflitos. Mas se você não buscar em Deus, na palavra do Senhor, como lidar diante de vários conflitos, várias situações que você estiver passando, você só vai se dar mal. Como o próprio Paulo disse em Romanos 7,18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, este eu faço. São conflitos que muitas vezes passamos interiores. É o espírito lutando contra os desejos da carne. E nós precisamos deixar, ou melhor dizendo, fazer com que o espírito sempre vença, sempre sobressaia. O que você tem feito para fortalecer-se espiritualmente? Você tem buscado a leitura da palavra, tem buscado a Deus em oração, tem buscado praticar a obra de Deus, fazer o trabalho do Senhor, praticar a vontade de Deus na sua vida?
Outra coisa que vai nos levar também a conflitos internos, a conflitos interiores, é a insatisfação. A insatisfação também é um conflito que muitas vezes é vivido praticamente por todos, porque muitos de nós não estamos muitas vezes satisfeitos com a vida que nós estamos levando. Você é uma pessoa satisfeita com o que você tem ou da maneira como você é? Você é uma pessoa realizada? Você está satisfeita com o que tem ou como você é? A gente observa que na maioria das vezes as pessoas não estão satisfeitas ainda com o que têm e não estão satisfeitas com aquilo que elas são. Muitas até se mutilam, né? Fazem cirurgias e mais cirurgias para se automutilarem, para modificarem a sua aparência, porque não estão satisfeitas da forma como Deus fez com que ela viesse ao mundo. E muitas também não estão satisfeitas com aquilo que têm, porque estão querendo sempre mais, está querendo aquilo que o outro tem e ele não tem. E aí gera conflitos internos, e esse conflito interno vai gerar essa insatisfação, que vai deixar de ser grato a Deus por tudo que Deus já fez pela vida dela. Nós devemos vivenciar a gratidão. A gratidão, este sim vai nos fazer vencer todos esses conflitos de insatisfação, esse conflito interno que muitos estão aí às vezes vencendo. Olha o que diz a palavra de Deus em 1 Timóteo 6, versículo 8. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. A palavra de Deus está dizendo aí em 1 Timóteo 6, versículo 8, que se tivermos o sustento e tivermos também com o que nos vestirmos, devemos estar contentes. Você está contente por ter o que comer e o que vestir? Claro, muitos vão dizer que sim, mas lá no fundo, às vezes as pessoas não estão contentes apenas com isto. Estão muito descontentes porque não tem aquele celular mais novo, de última geração, porque não tem uma bicicleta, não tem uma moto, não tem... Eu não estou dizendo que você não deva desejar estas coisas, querido, mas viver uma vida de insatisfação porque não tem o que gostaria de ter, é viver uma vida de ingratidão a Deus. É como se uma pessoa estivesse lhe ajudando o tempo todo e você nunca dissesse obrigado àquela pessoa, você nunca fosse grato pelo que aquela pessoa faz por você. Aquela pessoa percebe em você sempre uma insatisfação, como se ela tivesse que dar mais e só dar aquilo, e você vive sempre insatisfeito. São conflitos vivenciados por muitos e pode levar a consequências graves, consequências severas, até mesmo a uma depressão, a uma tristeza profunda. A insatisfação vai nos levar a isto, a uma tristeza, até mesmo uma depressão, porque você não está satisfeito com o que tem ou da maneira como você é. Hebreus 13, no versículo 5, diz assim também: seja a vossa vida sem avareza. Avareza é apego às coisas materiais. Então seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Se você quer que Deus de maneira alguma te deixe, que Ele jamais te abandone, como diz aqui a palavra, seja a sua vida sem avareza, sem apego às coisas materiais, ao dinheiro, aos bens, às posses. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes. Você é uma pessoa contente com as coisas que você tem? Se você for uma pessoa contente com as coisas que você tem, o Senhor está dizendo aqui: de maneira alguma eu te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Hebreus 13, versículo 5. Então, outra forma de lidarmos com os conflitos, e eu vou estar encerrando aqui, é fazer uma autoanálise de si mesmo, constantemente. Você é essa pessoa que faz uma autoanálise. A vida que eu estou levando está agradando a Deus ou não? A vida que eu estou levando é uma vida que muitos desejariam até estar em meu lugar, mas não estão. A vida que eu tenho é uma vida que eu devo estar contente por ela ou não? Deixe a insatisfação para viver a gratidão. Mas viva a gratidão, que diz, na sua plenitude. Viva a gratidão
na prática, seja verdadeiro, principalmente diante de Deus. Então, outra forma de lidarmos aí com os conflitos que surgem no nosso dia a dia, na nossa vida, é justamente fazermos essa autoanálise de nós mesmos. Você tem feito essa autoanálise? Será que eu estou certo? Será que eu estou errado diante das situações? Porque tem pessoas que querem ter só razão. Só razão. Deveria ter até o sobrenome razão, porque nunca está errada, nunca reconhece que errou. Por mais que você mostre e prove ali que ela errou, ela fica dando desculpas, ela fica contando uma história e outra, mas nunca assume que errou. Mas faça essa autoanálise. Será que eu sempre só acerto? Será que eu nunca erro? Será que eu sou esse homem perfeito que o mundo diz que não existe? Mas eu de repente sou perfeito, eu sou o único. Faça essa autoanálise e você vai ver que não existe ninguém perfeito, inclusive você erra e você deve reconhecer os seus erros diante das pessoas. Se você fizer isso, você vai conseguir resolver muito dos conflitos que surgem, não só exteriores com outros, mas seus conflitos interiores. 1 Coríntios 11, 28, a palavra de Deus diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Olha só, é claro que a palavra aqui está dizendo isso em um outro contexto, falando ali, se referindo à ceia do Senhor. Nem todos podem e devem participar da ceia, né? Comer do pão e beber do cálice. Mas eu vou trazer essa palavra também e aplicá-la nesse contexto em que nós estamos falando aqui de conflitos interiores. 1 Coríntios 11, 28 diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E veja se você está sempre errado, ou certo, ou se você em algumas situações você não possa estar também errado, para que os problemas e os conflitos que surgem possam ser resolvidos de forma positiva. Amém? Que Deus abençoe aí então a sua vida, Deus abençoe a sua família. Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Que o Senhor possa estar perdoando as nossas falhas, os nossos erros, as nossas faltas, e que esteja também nos dando consciência a cada dia de nos analisarmos, para que os conflitos que surgem, não só por dentro, mas aqueles que surgem por fora, com os outros, possam ser resolvidos de forma positiva e pautada na Tua Palavra. Nós te agradecemos por tudo, nos dê uma semana e um dia abençoado na presença do Senhor. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus.